Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD na noite desta quinta-feira, hoje, 28 de agosto de 2025. Nós novamente aqui ocupando o nosso espaço de segunda a sexta, sempre às 20 horas, com a notícia, com a informação, com a produção de conteúdos, com um canal que leva aquilo que acontece com as pessoas com deficiência em todo o Brasil, em todo o mundo, para levar às autoridades informações que muitas vezes precisam chegar de uma forma mais dura, de uma maneira muito mais forte, através das nossas transmissões. E hoje não vai ser diferente. Na noite de ontem, nós mostramos o que falta nos estádios brasileiros para as pessoas com deficiência que têm a paixão pelo futebol. E hoje nós vamos mostrar como é que uma pessoa com deficiência, como é que um casal que faz um voo comercial pode até, às vezes, ter saído de uma aeronave algemado. É caso de polícia. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dibio Júnior, sou jornalista, eu estou editor do Diário PCD, eu também estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, lisos, ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do Diário PCD no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o ícone criado em 2013 para o Centro de Acessibilidade da ONU, que identifica todas as deficiências. Você viu a capa, vocês conferiram a capa hoje, não é? Caso de polícia, é isso mesmo, caso de polícia. É isso que nós vamos tratar na noite de hoje. Antes de mais nada, Roland, tem algo muito especial preparado para quem acompanha o Diário PCD para esse sábado, é isso mesmo. A Daruge, do SEASA, em São Paulo, preparou algo muito especial. E se você... Acompanha aí, Roland, traz para a gente o que a Daruge preparou para esse final de semana. Venha se aventurar no Power Day Jeep Daruge. É somente neste sábado, dia 30 de agosto. A Jeep Daruge preparou a maior ação Jeep do Brasil. Mais de 10 horas de ofertas inéditas. Jeep Renegade Altitude 2026 a partir de R$ 125.990, mais bônus de R$ 3.000. Jeep Compass Sport 2026 a partir de R$ 149.990, mais bônus de R$ 3.000 ou taxa de 0,69%. Jeep Commander Longitude 7 lugares 2026 a partir de R$ 205.990, mais bônus de R$ 5.000. Todos com 5 anos de garantia. E mais, a melhor oferta de blindagem você encontra aqui. Não perca essa. O Power Day Jeep Daruge é somente neste sábado, em 6 endereços. Bom, pessoal, e se você acionar a equipe do Jean Marcel, cujo telefone está aqui na descrição do vídeo, ou no nosso site, além disso que a Daruge oferece, pode chegar lá e dizer, olha, eu vim aqui pelo Diário PCD, você vai ter um brinde especial oferecido pelo Jean Marcel, pela equipe dele, a quem acompanha o Diário PCD. Roland, vamos fazer o seguinte, vamos trazer já para a nossa tela da noite de hoje os nossos entrevistados. Vamos trazer a Luciana Trindade e o André Anselmo Araújo, para eles relatarem o que de mais grave eu já acompanhei na aviação aérea no Brasil. De fatos lamentáveis, de fatos que nos fizeram a criar uma capa com o título Caso de Polícia. Você vai acompanhar todos esses detalhes sobre o que eles passaram ontem em uma viagem de Brasília para São Paulo, na empresa Latam. Roland, eles já estão na sala? Você consegue trazer a Luciana e o André aqui para a nossa sala de entrevista? Se estiver disponível, pode trazer já, Roland, por favor. Ó, pessoal, como eu disse, caso de polícia federal. E 2 pessoas envolvidas nisso estão agora conosco aqui no Diário PCD. Luciana Trindade e o André Anselmo Araújo vão relatar o que aconteceu na empresa aérea, em uma empresa aérea ontem, no itinerário Brasília-São Paulo. Luciana Trindade, tudo bem?
boa noite, seja muito bem-vinda. Que alegria receber você aqui no Diário PCD. Obrigado, Luciana. Obrigada, Abraão. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa de lã na cor preta, com uma camisa branca por baixo, um brinco prata, né, em formato de triângulo. Também estou com um batom cor natural, nude, né? Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre tudo que a gente passou ontem, né? Uma questão aí de violência, de desumanidade. Agradeço muito a oportunidade, Abraão. Luciana, para as pessoas com deficiência visual, monoculares ou com baixa visão, você pode identificar qual é exatamente a sua deficiência e quais são os equipamentos que você precisa no seu dia a dia, Luciana? Eu sou uma mulher, né, com deficiência, sou cadeirante, faço uso de uma cadeira de rodas motorizada, também uso um equipamento respiratório chamado Astral 150, que é um ventilador mecânico, né, que me ajuda com a questão da parte respiratória, porque eu tenho uma doença rara chamada distrofia muscular e afeta a parte respiratória, né, e a parte motora. Também com a gente o André Anselmo Araújo, que é esposo da Luciana e que acompanhou a Luciana em mais uma etapa desta novela triste que as pessoas com deficiência enfrentam nos aeroportos. Oi, André, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco, André. Oi, Abraão, muito obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no Diário PCD, um canal tão importante de disseminação da cultura acessível, do combate ao capacitismo, trazendo informações relevantes a todos aqueles que assistem e acompanham o Diário PCD. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sou um homem branco, pele clara, cabelos curtos, na casa dos 40, um pouco gordinho. Estou com um blazer azul e uma camisa bordô, uma camiseta bordô. E sou um homem com deficiência, tenho cegueira técnica legal, eu não enxergo do olho esquerdo e tenho baixa visão, bem baixa visão, no olho direito. E, novamente, obrigado pela oportunidade que o Diário PCD nos dá de fazer esse relato sobre o que nos aconteceu. Eu, logo pela manhã, quando eu acompanhei a postagem da Luciana no Instagram, eu demorei alguns minutos para mandar uma mensagem para ela. Eu pensei no que escrever para a Luciana. Eu escrevi, eu apaguei, eu escrevi, e eu cheguei a uma pergunta: Lu, o que eu posso fazer? Não dá mais para a gente ficar requentando notícias de discriminação. Não dá mais para entender por que pessoas com deficiência precisam ir à polícia, precisa virar caso de polícia, porque pessoas sem nenhum comprometimento com a acessibilidade causam dificuldades apenas por causar. Pessoas que passaram por uma qualificação profissional, pessoas que passaram por cursos de qualificação, como as pessoas que trabalham em uma tripulação de uma aeronave. Essas pessoas precisam fazer cursos de línguas para poder abordar a pessoa que é de fora do Brasil. Será que nesses cursos não existe nada que eles digam que tanta prioridade como você falar em inglês é você saber recepcionar uma pessoa com deficiência? E foi isso que a empresa Latam fez com esse casal. Não procurei informações com a Latam, não pedi nota oficial para a Latam, porque eu sei que eles têm uma resposta padrão. E vai dar a resposta padrão
para a Polícia Federal, para a ANAC e para outras entidades. Luciana, eu posso pedir para o Roland trazer para a gente as imagens que você postou nas suas redes sociais e você e o Anselmo comentando o que foi o momento que vocês viveram ontem nesta aeronave? Pode ser? Pode, claro. Roland, por favor, traz para a gente as imagens e a Luciana e o Anselmo vai comentando. Você estava em voo? Qual voo que era que vocês estavam, Luciana? Era o 3528. 3528, Brasília, Guarulhos. Que horas era essa viagem? Que horas foi o voo, Luciana? Ele decolou, nós embarcamos às 2h10, ele decolou às 2h50, pousou no aeroporto de Guarulhos às 16h38. Tá. O Roland, você consegue liberar só esse trechinho do áudio da Luciana narrando o que estava acontecendo lá, não? Da aeronave, e agora são 5h14 e a nossa cadeira ainda não chegou. Todo mundo desembarcou, até a tripulação, só ficou um comissário. Eu estou na fileira 10 e a gente está aguardando a cadeira já tem mais de 20 minutos, né? Quase 20, 30 minutos, sem saber onde a cadeira está, o que aconteceu, sendo maltratado pelos comissários, né, pela tripulação de bordo. Teve uma situação durante o voo que a aeronave estava taxiando e eu estou na cadeira do meio, né? O André estava sentado aqui próximo da janela e tinha um outro rapaz aqui na 5h20. O André está até tirando um cochilo. A gente continua aqui dentro da aeronave. Esqueceram de vocês, Luciana? Esqueceram a cadeira em algum lugar? Foi isso, não? A gente não tinha ideia. Não, a gente, desde do momento do pouso, né, até a saída, que foi próximo da sede, a gente não sabia o que estava acontecendo. Nenhum funcionário da Latam nos abordou para informar, olha, o Ambulift está demorando, a cadeira já vai chegar para a senhora deseja uma água, precisa de ajuda para ir até o banheiro. A gente não tinha ideia, de fato, do que estava acontecendo, a aeronave estava vazia, não tinha... Eu acho que esse foi um dos primeiros vídeos que a gente postou. Porque é importante, assim, Abraão, em Brasília, quando a gente chegou, lá no aeroporto, para fazer o check-in, o atendimento foi excepcional. Foi rápido. Em 12 minutos nós tínhamos feito check-in com no toque, que é a notificação do comandante para a cadeira de roda motorizada. Quem tem cadeira motorizada sabe que você fica pelo menos meia hora, 40 minutos num check-in por aí. Lá em Brasília ficamos 12 minutos, o atendimento foi incrível no check-in da Latam em Brasília. Até o embarque, o momento do embarque, que é parte de toda a equipe de solo da Latam em Brasília, nós fomos muito bem atendidos. Quando nós entramos na aeronave para dentro e nós fomos tomar o nosso assento, nós estávamos na fileira 10, poltrona 10B, 10C, que é meio e corredor. Eu coloco sempre a Luciana na poltrona do meio, porque a gente que está acostumado a viajar, Abraão, e você sabe, sempre tem um passageiro, uma passageira que vem meio perdido, com uma mochila pendurada no ombro, e acaba que bate aquela mochila no rosto ou na cabeça de alguém que está ali no corredor. Ou às vezes vai pôr a mala cai e acaba pegando o passageiro. Como a Luciana, o braço dela não levanta na altura da cabeça, com condições de proteger a cabeça, e se ela inclinar muito, ela não consegue voltar. Então, para a gente não ter problema com outros passageiros, eu faço sempre nós fazemos a opção da Luciana sentar na poltrona do meio. Isso quando a gente está meio e corredor. Quando é meio e janela, eu coloco sempre a Luciana na janela, porque aí não tem problema com nada, ela vai na janela, vem, e é até mais confortável para ela na janela, pela dimensão da poltrona com a janela, ela fica mais
abraçada, parece, pela poltrona. Então, nós esperamos, eu sentei ela sentei no corredor, que era o meu lugar. Quando chegou o passageiro, que era da 10A, ele era um passageiro alto, grande, era um passageiro grande, bem alto e tal. E aí eu levantei e falei, olha, a Luciana não anda, então ela não vai conseguir se mexer, mas o senhor pode, se o senhor quiser, pode passar por cima dela, não tem problema, toma o seu assento. Ele falou, não, como vocês estão juntos e você já tem mais intimidade, senta você lá, porque eu não vou passar por cima da sua esposa. E aí nós trocamos de lugar, ele sentou ali sem problema nenhum. Acabou o embarque, o comandante disse, olha, tripulação, embarque encerrado, portas em manual, crochê confirmar. Aí eu fui e coloquei a máscara na Luciana, porque se eu sento a Luciana com a máscara já dentro da aeronave, os passageiros, muito curiosos, porque querem ver, entender, acaba que atrapalha mais o embarque, dificulta, porque os passageiros vão parando, olhando. Então, nós fazemos a opção de, quando todo mundo já está sentado, ela coloca a máscara. Só lembrando que esse equipamento que a Luciana usa, que é um ventilador ResMed modelo Astral 150, ele tem certificação da FAA. É um equipamento internacional que diz, e essa certificação diz que esse equipamento não representa perigo para a aeronave, para os passageiros, e que ele pode ser transportado e utilizado dentro do voo normalmente. Ele tem autonomia de bateria de 8 horas. Se eu precisasse carregar, ele se carrega na tomada normal, igual um passageiro fosse utilizar para carregar o seu celular, não precisa de adaptação de nada. Bom, aí a tripulação chegou, o chefe de cabine e uma outra comissária, e disse, olha, isso a aeronave já estava andando, já estava chegando naquele ponto do embarque, o piloto já tinha dito, olha, tripulação, estamos próximos à decolagem. Então, o avião ainda estava se movimentando, e eles disseram, a tripulação veio e disse assim, olha, dona Luciana, a senhora vai ter que, ou a senhora tira e desliga o seu POC, ou a senhora vai ter que sentar na poltrona da janela, porque a senhora só pode utilizar esse equipamento se estiver na janela, porque a senhora coloca em risco a segurança das pessoas que estão aqui na fileira. Aí eu peguei e questionei a tripulação. Falei, olha, o equipamento não representa perigo para ninguém, ele pode ser utilizado. Eu estou na janela, eu sou esposo dela, estou na janela. A aeronave está em movimento, ela vai decolar. Você quer que a gente levante, desate o cinto, fique em pé na aeronave enquanto ela está se mexendo, que eu pegue a Luciana no colo, transfira a Luciana num espaço pequeno na poltrona 10, que ali já sabe que vai afinando, coloque ela na janela, sente num outro lugar e o passageiro depois sente. Falei, isso não vai colocar em risco de verdade a nossa segurança e a segurança de todo mundo? Aí eu falei, a gente não se nega a seguir nenhum protocolo, desde que esse protocolo garanta a nossa segurança. Então, se você quer que eu troque a Luciana de lugar e que a gente troque de lugar, pede para o piloto parar a aeronave, a gente para a aeronave, eu troco a Luciana de lugar rapidinho e ele retoma o processo de decolagem. O chefe de cabine disse, então o piloto vai parar. Segundos depois, a comissária veio e disse, olha, não, o piloto disse que não precisa parar, que a gente pode seguir, mas falou para o passageiro que estava no corredor, que tinha trocado de poltrona com a gente. O senhor se incomoda de ir lá para 21 e falou para mim, você senta no corredor. O passageiro levantou, eu passei por cima da Luciana, todo esse movimento. O passageiro foi lá para 21, a aeronave já estava começando a decolar. Ele saiu correndo para 21, eu troquei de lugar, sentei. A aeronave decolou, nós fomos embora, fizemos um voo normal. Quando chegamos em Brasília, às 16, em Guarulhos, quando chegamos em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos,
18h38, então 18 não, 16. 16h38. A gente já sabe, né? Cadeirante é o primeiro a entrar, o último a sair. Então, a gente já fica ali, A gente já estava preparado para esperar. né? E aí, mas não tanto tempo. Anselmo, deixa eu só perguntar uma coisa para quem está chegando na nossa audiência agora e que talvez não saiba. Foi a primeira viagem que vocês fizeram de avião? Essa? Ontem, não? Não, eu acho que Luciano e eu, a gente já deve ter mais de 700 voos. Tá. Só para entender como é que o iluminado de ontem quis criar um protocolo momentâneo para colocar em prática durante o avião taxiando. Desculpa, só para a gente poder entender que não foi a primeira vez, não, Anselmo. E você sabe, Abraão, que assim, a gente vai aprendendo, né? Você vai uma primeira vez, você toma porrada e você vai aprendendo. O que nós fizemos ao longo de todos esses anos viajando e utilizando o transporte aéreo foi ler as resoluções da ANAC, ler o que se pode e o que se não pode, entender os procedimentos para que todas as vezes que a gente fosse embarcar, nós estivéssemos dentro dos critérios elegíveis de embarque. Para ninguém falar nada. Então, assim, a gente já sabe, ok, nós somos consumidor igual todo mundo, nós somos pessoas iguais todo mundo, mas nós temos uma especificidade. Você usa uma cadeira de rodas. Então, eu chego, sem brincadeira, 5 horas antes do voo no aeroporto. De 3, 4 horas antes do voo. Porque o check-in é demorado, né? Quando a gente saiu de Guarulhos para Brasília, nós demoramos 52 minutos no check-in. 52 minutos. Ela não sabia, né? Ela não sabia. A moça não sabia fazer o NOTOC, o preenchimento do NOTOC. Então, ela precisou que uma outra funcionária auxiliasse, ela precisou ir não sei na onde, e a gente não tem problema nenhum. A gente espera. De esperar e contribuir com a aprendizagem das pessoas, né? Mas isso acaba que impacta a nossa vida, porque todo mundo chega com 2 horas, as pessoas fazem check-in pelo celular. Eu não posso fazer check-in por celular. A gente tem que... Não há garantia, né? Porque se eu chegar lá e eu não tiver um NOTOC, não tiver uma etiqueta na cadeira, não tiver não sei o quê, foi igual todos os outros passageiros para o portão de embarque, a gente não embarca, porque a gente não cumpriu um critério. Então, a gente é muito rigoroso com isso. A gente cumpre tudo o que tem que se fazer. Aí, a aeronave pousou, 16h38, as pessoas começaram a desembarcar, tinha um outro passageiro do nosso lado que era cadeirante, estava numa cadeira manual, ia fazer conexão. Ele desembarcou depois de todo mundo. Aí, só que nesse meio tempo, enquanto as pessoas iam desembarcando, eu fui no banheiro. Eu estava apertado, fui no banheiro. Entrei no banheiro, fiz ali o que eu tinha para fazer, saí, e os passageiros estavam saindo. Então, eu fiquei parado ali, perto, na frente da aeronave, do lado direito, do lado esquerdo, para não atrapalhar o fluxo. E nisso estava o chefe de cabine ali. Aí ele falou para mim assim, o senhor está muito longe? Eu falei, não, eu tô na 10 com a minha esposa que é cadeirante, então a gente precisa da cadeira de rodas. Aí ele falou assim para mim, senhor, inclusive, quando eu fui lá falar com vocês sobre o procedimento, o senhor me questionou sobre o procedimento. Falei, sim, eu te questionei sobre o procedimento e vou reclamar do seu atendimento. Ele falou para mim assim, você tinha que me agradecer, porque porque se acontece alguma coisa, se acontece um acidente, a sua esposa iria te atrapalhar a você se salvar. Então, por isso ela teria que estar na janela. Aí eu já fiquei puto. Ele criou esse protocolo ontem, então, né? Ele criou essa regra ontem. A pessoa com deficiência tem que ficar na janela para, se tiver que escolher quem vai salvar, não é a pessoa com deficiência, então. Não é isso. Aí eu fiquei puto e eu estava meio parado perto da cabine, assim, do piloto, a porta estava fechada.
Eu dei 2 batidas na porta e ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero falar com o comandante. Eu quero entender com o comandante se isso que você está dizendo é de verdade. Porque eu não estou acreditando no que você está falando. Nisso ele pegou e pôs a mão no meu peito e me empurrou. Falou assim para mim, se você quer falar com o comandante, eu falo com ele e vejo se ele quer falar com você. Aí ele entrou na cabine, falou com o comandante, não sei o que ele falou, porque não deu para mim ouvir. Saiu e disse, olha, o comandante não quer falar com você. Falou que se você tiver algum problema, que você vai procurar a equipe de solo e reclame com a equipe de solo. Aí eu falei assim para ele, é o que eu vou fazer. Aí ele falou assim para mim, porque aqui não tá aqui nós não estamos de brincadeira, não tem ninguém de brincadeira aqui. Aí eu falei para ele, você acha que eu tô de brincadeira? Você coloca a nossa segurança em risco, você fala para mim que a vida da minha esposa vale menos do que a minha própria vida e que se tivesse um acidente, eu teria condições de me salvar em detrimento de salvar minha família, abandonando a minha família, abandonando a minha esposa dentro da aeronave, porque você acha que é assim que tem que ser? Aí ele pegou e falou assim, afasta de mim, sai de perto de mim. Quando ele falou sai de perto de mim, eu mandei ele tomar naquele lugar, que a Luciana já me cutucou para mim não falar. Já mandei ele para aquele lugar. E voltei e sentei no meu lugar. E não levantou nunca mais. E fiquei sentado 2 horas junto com a Luciana, esperando a cadeira de rodas chegar. E aí a Luciana... Essa situação lá na frente, quando o André voltou e me contou, eu já falei, ó, a gente tem que acionar a polícia para entender o que está acontecendo, né? Porque daí para frente, Abraão, foi só ladeira abaixo. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, né? E eu tenho os horários para tomar as minhas medicações. Eu tomo muita vitamina e tomo um remédio para pressão. E já ia dar 6 horas, eu precisava tomar medicação e eu pedia, tinha uma comissária na frente, né, do avião, eu estava na fileira 10, eu gritava e pedia água, nada, e aí continuei gritando e pedindo ajuda, eu preciso beber água, preciso tomar um remédio, até que depois de muito tempo apareceu uma outra comissária que veio de trás do avião e perguntou o que eu queria, por que eu estava pedindo socorro. Aí eu falei, gente, eu preciso beber água, a minha pressão está alta, eu estou com dor de cabeça. Estava com muita enxaqueca, sabe? E com fome também, enfim. E aí ela falou, não, eu vou pegar a sua mochila. Pegou a minha mochila, consegui desligar o meu celular, depois pegou, trouxe água para mim. Só que assim, Abraão, ela veio, pediu desculpas pelo que estava acontecendo. Eu perguntei onde estava a minha cadeira, ela disse que não sabia. Então, assim, foi uma situação de violência mesmo, de cárcere privado. Depois que o André sentou ali do meu lado e a gente ficou tentando achar alguma solução, conversar com alguém da ANAC, ou com alguém da Polícia Federal, ou com a própria Latam, para entender, sabe? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha ideia, eu achei que tinham perdido a minha cadeira. Eu falei, André, eu estou achando que eles não embarcaram a cadeira em Brasília e por isso que está demorando, e eles estão tentando achar uma solução para isso. Só que nisso, não tinha a tripulação toda fora da aeronave. E um frio, Abraão, porque eles regulam a temperatura com base naquela quantidade de passageiros. Um frio, a Luciana não anda, então tem uma dificuldade maior para circular, para gerar calor, né? Porque você gera o calor em movimento. Então ela já estava petrificando dentro da aeronave. Nós dois sentados ali, porque não fazia sentido ficar andando para lá e para cá, sentados, até que teve um momento. Ó, você vê que esse vídeo que está aqui agora já está marcando 17h39. A aeronave tinha pousado 16h38. Aqui nesse vídeo já fazia 1 hora que nós estávamos dentro da aeronave. Quando foi lá por volta das 6h30, que eu vi o piloto saiu, assim que a Luciana falou, André, o piloto saiu da cabine e tem um pessoal ali na frente, que eu fui para frente da aeronave. Quando eu cheguei na porta, eu vi que estava a Polícia Federal.
Só que dentro da aeronave, eu tinha ligado para a delegacia da Polícia Federal dentro do aeroporto, eu liguei para a chefia de gabinete da Polícia Federal, do delegado-geral da Polícia Federal, eu liguei na ANAC, eu liguei para a imprensa da Latam, eu liguei para todo mundo que se possa imaginar na tentativa de nos ajudar a sair de dentro da aeronave. Quando eu saí e vi os policiais ali, eu falei, poxa, me apresentei e falei, olha, meu nome é André, tal, tal, tal. Eles se apresentaram, eu falei, vocês vieram aqui atender ao pedido que eu fiz lá na delegacia? Aí ele falou assim, olha, seu André, eu acho que talvez o senhor tenha ligado um tempo depois que a gente saiu, porque a gente veio atender ao pedido do comandante, porque o comandante disse que você e a sua esposa estão colocando a aeronave em risco. Vocês estão cometendo um crime aqui na tentativa de colocar a aeronave em risco. Aí eu falei para ele, mas como? Qual é essa tentativa? O que nós fizemos? Qual a nossa ação de questionar a tripulação sobre o procedimento, de ficar sentado 2 horas no mesmo lugar, sem se mexer, sem gritar, sem ofender ninguém, além daquela situação que eu mandei o chefe de cabine ir tomar. Mas fora isso, nós não gritamos, nós não xingamos, nós não andamos na aeronave, nós não criamos nenhuma confusão, nós não constrangemos ninguém. Então, eu não entendi. Aí da cadeira, né? Aí ele falou assim para mim... E por que vocês não saíram? Por que vocês não saíram? Eu falei, a gente não saiu porque a gente está aqui há 2 horas aguardando a Latam trazer a nossa cadeira. Ou trazer a cadeira da Luciana, ou trazer uma cadeira da Latam para a gente sair de dentro do voo, porque eu não consigo tirar a Luciana da fileira 10 no colo, subir todo o finger com a Luciana no colo para colocar a Luciana numa cadeira, por mais que a Luciana seja magrinha. Mas eu não estou com esse preparo físico todo e mais as mochilas, mais não sei o que e tal. Aí eu falei para o policial assim, foi uma orientação da Polícia Federal de impedir que a Luciana acessasse a tecnologia assistiva dela, que é a cadeira de rodas, num momento tão vulnerável da vida dela, em que ela não tem condições de absolutamente nada, porque ela não consegue se locomover e estar em igualdade de oportunidade, discutindo e dialogando essas situações triviais aqui. Aí o policial falou para mim, não. Aí olhou para o cara da Latam e falou, por que vocês não entregaram a cadeira? Aí o chefe de cabine disse que, porque a supervisão orientou, disse que não era para a gente deixar ela sair de dentro da aeronave, que não era para entregar a cadeira de rodas dela. Até que chegasse a Polícia Federal, mais ou menos isso? Até que chegasse a Polícia Federal. Aí, assim que a Polícia Federal falou assim, então cadê a cadeira dela? Aí eles abriram uma porta na lateral, sabe quando sobe o ambulift ali? Aí abriram a porta, a cadeira, num passe de mágica, apareceu. Aí eu montei a cadeira, tiramos a Luciana de dentro da aeronave. A Luciana já, né, Lu? Como você estava? Eu não estava bem. Eu estava com a pressão alta de fato, com muita enxaqueca, com sede. Eu faço uso de fralda, né, Abraão? E a fralda tem um limite ali de xixi. Eu já não tinha mais outra opção, eu precisava ir no banheiro, eu estava mal, eu tremia, com frio, eu passei muito mal, a ponto de chegar na delegacia e o delegado ter que chamar a equipe médica do aeroporto para me atender. Então, eu confesso para você, assim, foi uma das piores situações da minha vida, porque quando o André me trouxe a informação de que a Latam havia orientado que não era para entregar a minha cadeira, eu me senti completamente impotente, sabe? Toda aquela situação que estava acontecendo ali era em razão de eu ser uma pessoa com deficiência. Foi cruel, amigo, assim, eu não desejo isso para ninguém. Eu sofri, passei frio, passei sede, passei mal. Podia ter acontecido alguma outra coisa comigo, porque eu não estava tendo acesso à água,
e nem conseguia tomar a minha medicação. Acho que foi uma das piores situações da minha vida, Abraão, e eu não desejo isso para ninguém. E a gente sabe, Abraão, que o aeroporto ele tem regras muito rígidas. E a gente, a gente, enquanto cidadão do bem, porque a gente é cidadão do bem, a gente trabalha, a gente paga os nossos impostos, a gente contribui positivamente para o desenvolvimento da sociedade, a gente é cidadão do bem. A gente cumpre as normas, a gente cumpre as regras, a gente não se furta a cumprir os critérios. Se a Latam compreendeu que, em algum momento, o fato da gente ter questionado, ou de eu ter mandado o funcionário ir para aquele lugar, ou da cadeira de rodas, ou do equipamento respiratório da Luciana ter comprometido a segurança do voo, não sei o que e tal, ela tem o direito de acionar a Polícia Federal. E a gente não ia se furtar de ir à delegacia prestar esclarecimentos, até porque, com tudo o que nos aconteceu, era do nosso interesse registrar aquela ocorrência. Nós já estávamos há 2 horas... Tentado, né? Você tentou falar com a Polícia Federal para você registrar isso junto às autoridades. Pessoal que está chegando agora no canal, né, na nossa transmissão, nós estamos entrevistando a Luciana Trindade e o André Anselmo Araújo. Eles ontem enfrentaram problemas gravíssimos dentro de uma aeronave que fez o percurso Brasília-São Paulo, na empresa Latam. E eu quero lembrar a cada um de vocês de que a Latam ou qualquer empresa aérea não faz favor nenhum em recepcionar as pessoas com deficiência. Se tem validade alguma coisa no Brasil em relação à legislação, a Constituição Federal garante esse direito às pessoas com deficiência. Nós temos a lei da acessibilidade, a Lei 10.098, nós temos um decreto, nós temos o Código Brasileiro da Aeronáutica, nós temos a Lei Brasileira da Inclusão e temos 2 resoluções, no mínimo, da ANAC, que garante o direito que a Luciana deveria ter tido ontem nesse voo. O Diário PCD, enquanto órgão de imprensa, não buscou esclarecimento junto à Latam, porque nós não achamos necessário diante de tudo que a Luciana e o Anselmo estão apresentando aqui. Depois vocês foram para... Deu polícia mesmo. Depois vocês foram para a delegacia, Luciana? Depois de tudo, depois de 2 horas que o avião aterrissou, depois de 2 horas de cárcere privado, aí vocês foram para a delegacia ainda. Na saída do avião, havia muita gente aguardando para poder embarcar, porque aquele voo que seria feito em seguida do nosso desembarque já estava atrasado por mais de 2 horas. E é uma humilhação, é um constrangimento você sair de dentro da aeronave sendo escoltada pela polícia, né? Eu não desejo isso para ninguém, assim. Então, foi uma situação de humilhação, porque eu estava chorando muito, né? As pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Depois a gente chegou na delegacia, a gente atravessou todo o aeroporto, né? Nós estávamos no Terminal 2 e a Polícia Federal é lá no Terminal 3. No Terminal 3, E a gente saiu escoltado pela polícia. Só faltou me algemar. É feio, né? Eu não queria ter essa imagem, sabe? Abraão, eu luto 24 horas para fazer valer os nossos direitos e ter que passar por uma situação dessa em razão de ser uma pessoa com deficiência é muito constrangedor e violento, né? Porque imagina que a Latam, ela tem todas as regras estabelecidas no site, no próprio documento, né, de organização da Latam. Eles fazem treinamentos com os operadores e mesmo assim a gente ainda persiste, né? Eles persistem em fazer as pessoas com deficiência passarem por isso. Eu sei que não é o primeiro caso, né? Só uma observação, Lu, no que você trouxe, que eu acho que talvez não tenha toda essa formação e essa qualificação dos profissionais. Também, porque sim, verdade. veja,
aquilo que é o mais triste para todos nós, pessoas com deficiência, Abraão, não é você chegar no aeroporto e não conseguir se comunicar porque você tem uma barreira comunicacional. Não é você ter uma dificuldade de acessar o guichê porque o guichê é alto e você é cadeirante e você não consegue. A principal barreira é e será sempre a barreira atitudinal. É a forma com que as pessoas nos tratam como se fôssemos sujeitos coitados, inferiores, que eles estão prestando um favor, quando, na verdade, nós somos consumidores. A nossa tarifa é a mesma. Porque se a gente for olhar de verdade a questão do desconto, né, que supostamente a pessoa com deficiência tem para o seu acompanhante ou para levar um equipamento ali de suporte, você morre, mas você não consegue obter o desconto, então você acaba que você paga a tarifa como todo mundo paga. Então não existe diferença nisso, né? Então nós não somos coitados, nós somos clientes. E nós merecemos ser tratados como clientes, né? Luciana, vocês, depois que saíram da Polícia Federal, depois que vocês fugiram do flagrante, né? Porque vocês causaram ontem. Qual é a informação que vocês tiveram dos policiais federais? Como é que isso vai acontecer de agora em diante? Bom, a gente chegou na delegacia, os dois, cada um prestou o depoimento, né? Deu a sua versão ali dos fatos, tanto eu e o André quanto a tripulação. O delegado estava com muita ocorrência. Só enquanto a gente estava lá, chegaram, acho que 3 flagrantes, né? Parecia até aquela série do aeroporto, sabe? Aeroporto. Que eles prendem traficante, não sei o quê. A pessoa chegou algemada no carrinho, enfim. E aí a gente ficou esse tempo lá, prestamos o depoimento, o delegado voltou, conversou com a tripulação. A gente ainda ouviu, assim, de fundo, que a tripulação queria imputar algum crime a nós. Gente. E o delegado disse que não havia crime, né? Que, pelo contrário, né? O crime quem havia cometido, no caso, era a Latam, em razão de todos os fatos que a gente havia relatado, e que, no caso, né, o delegado, quando voltou para a gente, orientou que a gente buscasse advogado para a reparação dos fatos. Caso a gente desejasse. Achasse necessário, buscasse um advogado para a reparação. É importante colocar, Abraão, que a Latam enviou uma funcionária deles lá, e a gente achou que essa funcionária vinha para nos atender, para ver como a gente estava. Essa funcionária passou direto, e ela só foi enviada, de fato, para fazer um atendimento da tripulação, para ver como a tripulação estava, para saber como a tripulação estava. Ela só falou com a gente porque, como a gente tinha despachado uma mala, e nós estávamos no Terminal 3, a mala estava lá no desembarque do Terminal 2, e nós já estávamos praticamente ali do lado de fora, porque a Polícia Federal já está, a delegacia fica ali para fora já, né, de todo o processo. Aí ele pegou, chamou essa moça e disse, olha, eles têm bagagem e vocês precisam trazer a bagagem deles aqui. Aí ela veio e falou, o senhor tem o bilhete? Quando eu entreguei, ela tirou uma foto, saiu. 1 hora depois, ela voltou com a nossa bagagem. Vocês não querem a próxima viagem fazer de ônibus, não? É mais rápido, viu? Eu acho também. Já falei para a Luciana que é mais barato. Porque a gente pagou, foi uma pequena fortuna essa passagem, essa ida e volta. E assim, só para reforçar, dizer que assim, o delegado disse assim para a tripulação, falou, ó, eu vou mandar o e-mail aí do registro para sua supervisão e já vou relatar lá que não há crime que possa ser imputado aos dois, porque dentro da análise eles não comprometeram a segurança da aeronave, dos passageiros, de ninguém. Então não há o que se fazer aqui do ponto de vista criminal. O que se pode fazer é uma ação civil por parte deles para reparação. Então, vocês estão dispensados.
Aí ele veio e disse para a gente, eu vou disponibilizar para vocês depois, no e-mail, o registro tudo direitinho, se vocês me permitirem, ou vocês podem ficar aqui, mas eu não sei quanto tempo mais, você está cansada, não sei o quê. Lá, então, vai para casa que a gente vai se falando através do e-mail que vocês mandaram, a gente troca essas informações. E, no final das contas, a gente ficou nisso, né? A gente chegou em casa às 11h30 da noite. Da meia-noite. Viação Guanabara é mais rápido. Muito pessoal, mais rápido. Seguinte, existem bons profissionais e péssimos profissionais em qualquer categoria no mundo. Eu já viajei de Latam, eu já fui muito bem atendido pela tripulação das viagens que eu fiz. Eu já viajei de Gol, já viajei de Azul, já viajei de Passamedo, aquele lá, como é que é? Eu esqueci o nome lá. Como é que chama lá, o que agora não pode viajar mais, que é daquele Ribeirão Preto? Eu já passei, já viajei de ônibus. Existem profissionais e profissionais. Nós não podemos generalizar aqui a Latam num todo. Nós temos que apontar a tripulação de uma aeronave em que o comandante foi tão irresponsável quanto o restante da tripulação. Sim. Porque se o comandante detecta algo assim, ele vai e determina para a tripulação o que tem que fazer. Ele era o gerente daquela aeronave. Ele era o diretor daquela aeronave. E ele foi um péssimo exemplo, assim como toda a tripulação. Sim. Se a Luciana e o André e o Anselmo for à justiça, a Latam vai oferecer para eles entre 10 e 15 mil reais de danos morais. Isso é padrão. Você entrou na justiça, eles vêm e te oferecem. Olha, vem cá, vamos fazer um acordo, tal. Não é o valor que vai tirar da Luciana e do Anselmo a sensação de que por pouco não saíram algemados de uma aeronave. A gente foi com esse medo, de que a gente iria ser preso. Eu não sabia o que estava acontecendo. E Abraão, antes, você estava concluindo, desculpa, a gente te atrapalhou. Não, cara, é só imaginar que você vai fazer uma viagem e, de repente, você pode correr o risco de sair algemado de uma aeronave, você não fez nada. Pelo fato de você ser pessoa com deficiência, pelo fato de você usar um equipamento respiratório que é permitido pela Latam, eu não sei se você tem, se vocês têm aí, mas no site da Latam tem lá quais são os equipamentos que você pode transportar e utilizar dentro do voo sem a necessidade de apresentação de MEDIF e nem de notificação com antecedência. Chegou, cumpriu os critérios, pode usar. Acabou, é como você usar o seu celular em modo avião. É como você... Esses daí. Equipamentos médicos de assistência respiratória. Isso está incluso lá no site da Latam. Isso. E aí, quando clica ali nos verifique mais embaixo, verifique os dispositivos, que tem um linkzinho aí mais embaixo, tá mais para baixo, aqui, ó, um vermelhinho. Clique para ver os dispositivos, você vai baixar, e lá embaixo, ou se você, quando baixou, você der um Ctrl F e colocar ventilador ResMed, que ele vai estar na categoria dos ventiladores, lá embaixo, você vai ver que o equipamento da Luciana, que é um ventilador ResMed modelo Astral 150, ele está na categoria dos equipamentos que eu posso transportar, que a gente pode transportar e a Luciana utilizar sem a necessidade de nada, de comunicação prévia ou nada. Porque se ele tiver bateria legalzinho, tiver o tempo, tiver tudo direitinho, tá vendo? Ó, modelo Astral 150 ResMed. É um ventilador mecânico que pertence à categoria do ventilador do CPAP. Então, ele pode ser utilizado. Viu que ele está lá no ícone de equipamentos que podem ser transportados e utilizados. Então, você tem o adesivo, o rótulo, o Roland tem a imagem do que está no ventilador da Luciana. Está aí, ó.
Essa é a identificação do Que é o equipamento. RTCA, né? É o RTCA/DO, que é um código, né? Na verdade, é uma certificação, né? Essa é uma certificação, que aí ele certifica que está na categoria de equipamentos que podem ser utilizados dentro da aeronave, inclusive pela FAA, que é a reguladora de transporte aéreo internacional, né, nos Estados Unidos e tal. Esse equipamento é um equipamento australiano. Ele o SUS ainda nem está dando esse equipamento para as pessoas que precisam. A nossa luta é a incorporação desse medicamento, desse equipamento na Conitec, porque é um equipamento de sobrevida, do que tem de mais moderno, porque você consegue criar vários parâmetros nele. Esse é mais ou menos... mini UTI. É uma mini UTI isso daqui, é o que tem de mais moderno. Isso daqui é parecido com aqueles que os governadores aí, o pessoal roubou, superfaturou durante a Covid. Era esse tipo de equipamento que era para ter chegado nas UTIs para as pessoas com Covid não morrerem, entende? Luciana, você me mandou um áudio hoje em que você disse que você está cansada, né? Amigo, estou cansada disso tudo. Não cansa não, Luciana. O que você tem enfrentado serve para que outras pessoas que não tenham, talvez, a mesma condição de divulgar o que você passa. E você tem um grande guerreiro ao seu lado, sabe? E eu imagino como as pessoas se sentem aí representadas por vocês. Então, André, não faça dessa pedrada que vocês tomaram ontem mais um tijolinho para vocês colocarem nesse muro pela inclusão, pela acessibilidade e por outras pessoas, que às vezes sai lá do interiorzão do Brasil e passa essa humilhação, porque às vezes não conhecem a legislação, às vezes se sentem amedrontadas diante de uma autoridade. Você imagina um policial federal chegar perto de você, sabe? Como, olha, quero agradecer, Luciana, imensamente a você, ao André, por ter relatado isso no Diário PCD, mas quero fazer um pedido. Quando eu falei, Luciana, vamos gravar hoje, vamos falar sobre isso, era para pedir a vocês aqui no Diário PCD. Não desistam de vocês. Por favor, não desistam das pessoas com deficiência. O que a gente puder fazer por aqui, Luciana, pode contar com a gente. André, o que a ANA PCD também, enquanto entidade, puder fazer, contem com a gente, sigam em frente, descansem dessa batalha e se preparem para outras, viu? Abraão, muito obrigado. E dizer que, assim, a Lu, ela tá cansada, tá triste, tá muito chateada, mas ela passou o dia inteiro ligando para todo mundo que ela conhece, na tentativa de construir um diálogo nacional para que a gente consiga juntar várias instâncias para que este caso, que é mais um, como você disse inicialmente, nós estamos requentando matéria de violação de direitos de pessoas com deficiência pelas companhias aéreas, mas que isso, junto com todas as outras, reflita um momento daqui para frente menos violento, menos constrangedor, com mais dignidade. Então, a gente quer muito estender ao Diário PCD, a ANA PCD, você, que assim que a gente conseguir construir esse diálogo, que você venha junto conosco, participar dessa discussão para melhorar o Brasil, porque mesmo triste, mesmo chateado, a luta não para, né, meu amigo? A luta tem que continuar. Força, Luciana, vamos em frente. Você sabe que você mora no meu coração aqui e sempre em frente. É recíproco esse carinho, viu, Abraão? Sou muito grata pela parceria, pela
caminhada junto aí, né? Sempre a gente parece que a gente está o tempo todo, né, lutando para permanecer vivo, é isso, né? Lutando contra o capacitismo, todas essas violências, todas essas formas de violência. De fato, estou cansada, estou chateada, mas eu espero que o meu exemplo sirva de lição para que a ANAC, a Latam, né, o Ministério de Portos e Aeroportos, né, façam alguma coisa para que situações como essa, de fato, não se repitam novamente. Conto muito com o seu apoio, conto com o apoio da ANAPCD para que a gente consiga aí criar uma ponte de diálogo para resolver situações como essa. Obrigado, gente. Grande abraço para vocês. Obrigada. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Tchau, valeu. Tchau. Bom, pessoal, tá aí. Eu não sei nem o que dizer. Sabe? Eu não sei o que dizer numa situação como essa. Eu não sei o que comentar. Eu tenho que tomar cuidado com o que comentar numa situação como essa. Porque aqui corre sangue. Mas vamos lá. Rolando, deixa eu tomar uma aguinha aqui, antes de a gente partir para a finalização dessa transmissão. O que a Elevadores para Casa, Rolando, uma empresa que tem o compromisso com a pessoa com deficiência, com o idoso, oferece de tecnologia assistiva para todo o Brasil, com materiais assim que garantem a sua acessibilidade? Traz para a gente, Rolando, Elevadores para Casa, e eu já volto. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade. Você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil. Elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparacasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Pessoal, tá aí, um grande abraço a toda a equipe de Elevadores para Casa, o telefone aqui na descrição desse vídeo. E mais, viu? Eu queria que você pudesse comentar o que você achou dessa entrevista com a Luciane e com o André. Você acha justo o que aconteceu com eles, não? O que você acha que as autoridades deveriam fazer para corrigir tudo isso? E volto a dizer, existem bons e péssimos profissionais em qualquer categoria profissional do Brasil e do mundo. Quero dizer que a Latam possui profissionais altamente qualificados e com vontade de atender a pessoa com deficiência, enquanto tem pessoas como essas que estiveram ontem nesta aeronave. E já quero aproveitar também e dizer o seguinte, está chegando aí novembro, está chegando a 20ª edição da Reatec, convite feito para a gente estar juntos lá na Reatec. Tenho certeza que a Luciana vai estar lá, o Anselmo vai estar lá e tantas outras pessoas, para a gente poder trocar ideia, para a gente poder ajudar a construir algo de acessibilidade de verdade para todas as pessoas do Brasil. Olá, nós temos um convite da Bruna, é isso mesmo, sobre a 20ª edição da Reatec e o Brasil Paralímpico. Traz para a gente a Bruna, amanhã, às 7 horas da manhã, tem informações aqui no canal da informação. Traz para a gente, Roland, o convite para a Reatec. O Comitê Paralímpico Brasileiro e a Fiera Milano Brasil realizam a 2ª edição do Expo Brasil e 20ª edição da Reatec, a Feira Internacional de Inclusão, Acessibilidade e Reabilitação, uma das iniciativas mais importantes da América Latina, dedicada à promoção da acessibilidade, reabilitação e da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Expo Brasil Paralímpico e 20ª edição da Reatec vai acontecer de 6 a 8 de novembro de 2025, no São Paulo Expo, na capital paulista. Os eventos contarão com uma programação intensa e interativa e, acima de tudo,
e inspiradora. E depois do grande sucesso da edição anterior, que reuniu mais de 31 mil visitantes e mais de 100 marcas expositoras, a expectativa para 2025 é de um encontro ainda mais transformador. O Diário PCD é órgão de mídia de divulgação do evento. Confira todas as informações sobre a feira, é só acessar o link na descrição. É isso aí, pessoal. Aqui na descrição tem, inclusive, como você faz o seu credenciamento antecipado e gratuito. Obrigado a todos. Até mais. Aqui a notícia não para. Se puder, deixa o joinha, deixa o like, compartilha essa transmissão. Vamos em frente. Tchau, gente. Obrigado. Fui.